Glória a Jesus, louvado seja Deus. Dando prosseguimento à leitura bíblica diária, 1 aos Coríntios, capítulo 15. Primeiro aos Coríntios, capítulo 15. Também vos notifico, irmãos, o evangelho que já vos tenho anunciado, o qual também recebeste e no qual também permaneceis, pelo qual também sois salvos. Se o retiverdes, tal como vos tenho anunciado, se não é que cresces em vão. Porque primeiramente vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu por nossos pecados segundo as Escrituras, e que foi sepultado e que ressuscitou ao terceiro dia segundo as Escrituras, e que foi visto por Cefas e depois pelos 12. Depois foi visto uma vez por mais de 500 irmãos, dos quais vive ainda a maior parte, mas alguns já dormem também. Depois foi visto por Tiago, depois por todos os apóstolos. E por derradeiro de todos me apareceu também a mim, como a um abortivo, porque eu sou o menor dos apóstolos, que não sou digno de ser chamado apóstolo, pois que persegui a igreja de Deus. Mas pela graça de Deus sou o que sou, e a sua graça para comigo não foi vã. Antes trabalhei muito mais do que todos eles. Todavia não sou eu, mas a graça de Deus que está comigo. Então, ou seja eu, ou seja eles, assim pregamos e assim haveis crido. Ora, se prega que Cristo ressuscitou dos mortos, como diz algum dentre vós que não há ressurreição de mortos? E se não há ressurreição de mortos, também Cristo não ressuscitou? E se Cristo não ressuscitou, logo é vã a nossa pregação, e também é vã a vossa fé? E assim somos também considerados como falso testemunho de Deus? Pois testificamos de Deus, que ressuscitou a Cristo, ao qual, porém, não ressuscitou, se na verdade os mortos não ressuscitam. Porque se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou? E se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé, e ainda permanecer nos vossos pecados? E também os que dormiram em Cristo estão perdidos? Versículo 19. Se esperamos em Cristo só nesta vida, somos mais miseráveis de todos os homens, mas agora Cristo ressuscitou dos mortos e foi feito as primícias dos que dormem. Porque assim como a morte veio por um homem, também a ressurreição dos mortos veio por um homem. Versículo 22. Porque assim como todos morrem em Adão, assim também todos serão vivificados em Cristo, mas cada um por sua ordem. Cristo, as primícias, depois os que são de Cristo na sua vinda. Depois virá o fim, quando tiver entregado o reino a Deus, ao Pai, e quando houver aniquilado todo o império e toda a potestade e força, porque convém que reine até que haja posto a todos os inimigos debaixo de seus pés. Versículo 26. Ora, o último inimigo que há de ser aniquilado é a morte, porque todas as coisas sujeitou debaixo de seus pés. Mas quando diz que todas as coisas lhe estão sujeitas, claro, esta que se excetua aquele que sujeitou todas as coisas. E quando todas as coisas estiverem sujeitas, estão também o mesmo Filho se sujeitará àquele que todas as coisas lhe sujeitou, para que Deus seja tudo em todos. Versículo 29. De outra maneira, que farão os que se batizam pelos mortos, se absolutamente os mortos não ressuscitam? Porque se batizam eles, então pelos mortos, porque estamos nós também a toda hora em perigo. Eu protesto que cada dia morro gloriando-me em vós, irmãos, por Cristo Jesus nosso Senhor. Se como homem combati em Éfeso contra as bestas, que me aproveita isso, se os mortos não ressuscitam?
Comamos e bebamos, que amanhã morreremos. Não vos enganeis, as más conversações corrompem os bons costumes. Vigiai justamente e não pequeis, porque alguns ainda não têm o conhecimento de Deus. Digo para vergonha vossa. Versículo 35. Mas se alguém dirá: como ressuscitarão os mortos? E com que corpo virão? Insensato, o que tu semeias não é vivificado, se primeiro não morrer? E quando semeias, não semeias o corpo que há de nascer, mas o simples grão de trigo ou doutra qualquer semente? Mas Deus dá-lhe o corpo como quer a cada semente o seu próprio corpo. Nem toda a carne é uma mesma carne, mas uma é a carne dos homens e outra a carne dos animais, e outra a dos peixes e outras a das aves. E há corpos celestes, corpo terrestre, mas uma é a glória do celeste e outra a dos terrestres. Versículo 41. Uma é a glória do sol e outra a glória da lua, e outra a glória das estrelas, porque uma estrela difere em glória de outra estrela. Assim também a ressurreição dos mortos. Semeia-se o corpo em corrupção, ressuscitará em incorrupção. Semeia-se em ignominia, ressuscitará em glória. Semeia-se em fraqueza, ressuscitará com vigor. Versículo 44. Semeia-se o corpo animal, ressuscitará corpo espiritual. Se há corpo animal, há também corpo espiritual. Assim está também escrito: o primeiro homem, Adão, foi feito em alma vivente, o último Adão em espírito vivificante. Mas não é primeiro o espiritual, senão o animal, depois o espiritual. O primeiro homem da terra é terreno, o segundo homem, o Senhor, é do céu. Qual terreno, tais são também os terrenos, e qual celestial, tais também os celestiais. Versículo 49. E assim como trouxemos a imagem do terreno, assim traremos também a imagem do celestial. E agora digo isto, irmão, que carne e sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herda a incorrupção. Eis aqui vos digo um mistério. Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. No momento, no abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta. Porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão, incorruptível, e nós seremos transformados. Versículo 53. Porque convém que isto que é corruptível se revista de incorruptibilidade, e que isto que é mortal se revista da imortalidade. E quando isto que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, e isto que é mortal se revestir da imortalidade, então cumprir-se a palavra que está escrito: tragada foi a morte na vitória. Onde está, ó morte, o teu agrilhão? Onde está o inferno, a tua vitória? Ora, o agrilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Versículo 57. Mas graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Glória a Deus, aleluia. Que Deus abençoe em nome de Jesus. Glória a Jesus, aleluia. Ouves tu, Jesus te chama, sim, te chama o pecador. Ah, Jesus que salva e ama, vem agora sem temor. Deixa entrar o Rei da Glória, em ti mesmo, pecador. Quem é este
este Rei da glória? É Jesus o teu Senhor. Para o mundo e o pecado tens no coração lugar. Mas Jesus ressuscitado tu não podes abrigar. Deixa entrar o Rei da glória em ti mesmo, ó pecador. Quem é este Rei da glória? É Jesus o teu Senhor. Do prazer à vista linda deste mundo sedutor. Sim, um dia que se finda com a morte ao pecador. Deixa entrar o Rei da glória. Glória a Deus. Em ti mesmo, ó Deixa entrar o Rei da glória. Aleluia. Quem é este Rei da glória? É Jesus o teu Senhor. Hoje é dia aceitável para a vida te entregar. Jesus te convida Jesus, para aceitá-lo como único e suficiente Salvador da sua vida, quer e da pode sua te alma. salvar. Vem para Jesus. Deixa entrar o Rei da glória em ti mesmo, ó pecador. Quem é este Rei da glória? É Jesus o teu Senhor. Amém. Glória a Deus. Aleluia, Jesus.